Graça e paz, meus irmãos. Hoje eu quero trazer um estudo aqui dentro do quadro O Plano Divino através dos séculos. Eu quero mostrar para os irmãos os grandes problemas que o pós-tribulacionismo tem com a escatologia. A escatologia pós-tribulacionista ela tem uma série de problemas. E eu quero mostrar para os irmãos aqui dentro do quadro O Plano Divino através do século, que é um quadro corretíssimo com as escrituras sagradas. Então, dentro da visão pós-tribulacionista, o que acontece primeiro? Primeiro virá o anticristo, é o que eles ensinam, né? O anticristo se manifesta, aqui é o anticristo aqui, o cavaleiro do cavalo branco do Apocalipse, capítulo 6. Eles não consideram o arrebatamento aqui antes da grande tribulação. Eles não creem assim. Então, primeiro, na visão deles, primeiro surge o anticristo, né? E a igreja passa por todo o período dos 7 anos da grande tribulação. E aí Jesus volta aqui em Jerusalém e ele arrebata a igreja aqui em um arrebatamento ping-pong, né? A igreja sobe e desce ao mesmo tempo. Isso aqui chama arrebatamento ping-pong. Eles gostam de dizer que nós ensinamos o arrebatamento secreto, né? E eles ensinam o arrebatamento ping-pong. Então nós estamos quites, né? Se nós ensinamos arrebatamento secreto, eles ensinam o arrebatamento ping e pong. A igreja sobe e desce no mesmo tempo. Então o primeiro problema do pós-tribulacionismo aqui, eles ensinam que o anticristo ele surge primeiro, né? E faz uma aliança de 7 anos. Pera aí, para poder surgir um governo mundial, o mundo tem que estar passando por um caos terrível. O anticristo ele será um governo de emergência. E atualmente o mundo está praticamente normal. Nós estamos passando por um problema aí, que eu não posso falar aqui no vídeo, mas os irmãos sabem o que é, né? Nesse ano de 2020. Mas esse problema aí não é motivo para poder implantar um governo mundial. Para a implantação de um governo mundial, um governo de emergência, tem que estar acontecendo uma coisa muito séria no mundo. E o que é essa coisa séria? A coisa séria é o arrebatamento. O arrebatamento ele vai provocar o caos no mundo. Aí então é necessário um governo de emergência. Então não tem como implantar o anticristo com a igreja na terra. A igreja ela freia a ascensão do anticristo. Segundo a Tessalonicenses capítulo 2, versículos 7 e 8. A igreja ela freia. Então esse é o primeiro problema do pós-tribulacionismo. O mundo está normal. Não tem como. Não tem como implantar um governo mundial na situação que está, porque esse problema aí que surgiu no ano 2020 não é motivo para poder implantar um governo mundial, onde todos os governantes do mundo vão ter que entregar a sua soberania. Todos os governantes do mundo vão ter que entregar a soberania dos seus países a um líder mundial. Então, para isso acontecer, tem que acontecer o arrebatamento, porque o arrebatamento ele provoca o caos, né? Milhares de pessoas desaparecem, lojas e supermercados e bancos vão ser saqueados por facções. Então a coisa vai ser feia, né? Pessoas desaparecidas no mundo todo, acidentes de carro, aviões, né, caindo, locomotivas desgovernadas. Então o anticristo ele surge no meio desse caos. Então primeiro tem que vir um arrebatamento. Então esse é o primeiro problema do pós-tribulacionismo. Não está acontecendo nenhum caos. Então não tem como implantar um governo de emergência sem a saída da igreja. Esse é o primeiro problema. O segundo problema do pós-tribulacionismo. Se a igreja ela vai passar por todo esse período dos 7 anos da grande tribulação, que termina aqui, ó, na segunda vinda de Jesus, o segundo problema do pós-tribulacionismo é o seguinte: se a igreja está aqui na terra durante os 7 anos, então por que Deus, então, ele vai levantar aqui nos 3 anos e meio iniciais 144 mil judeus, que não é a igreja? Não adianta eles dizer que é a igreja, porque não é a igreja. A hermenêutica se interpreta, está lá em Apocalipse 7, versículo 4, são judeus, né? Então, se a igreja está na terra, por que Deus vai ter que usar 144 mil judeus aqui para evangelizar o mundo? Não precisaria, se a igreja está na terra. As duas testemunhas, a mesma coisa. As duas testemunhas do Apocalipse aqui, ó. Se a igreja está na terra, para que precisa de duas testemunhas para evangelizar aqui, né? Depois vem
os anjos também que pregam o evangelho eterno, tá lá em Apocalipse capítulo 14. Então, se a igreja está na terra, esse é outro problema do pós-tribulacionismo, a igreja está na terra. Então não precisa de 144 mil judeus, não precisa de 2 testemunhas, e nem os anjos pregam o evangelho eterno. A igreja vai fazer isso na grande tribulação. Eles interpretam Mateus 7, versículo 14, como se fosse a igreja que vai pregar o evangelho. Não é a igreja. Mateus 24, versículo 14, aliás. Quem vai pregar o evangelho na grande tribulação é os 144 mil judeus, o evangelho do reino. Evangelho do reino, não é evangelho da graça. Esse é outro problema do pós-tribulacionismo. Outra coisa, a 7ª trombeta do Apocalipse, ela é tocada no meio da tribulação. E os pós-tribulacionistas, eles ensinam que o arrebatamento acontece na 7ª trombeta. Então por que não encerra então aqui a tribulação, aqui no meio da tribulação, nos 3 anos e meio? Ah, mas aí eles vão dizer porque o livro do Apocalipse não está em ordem cronológica. Eles vão dizer isso. Eles vão dizer, mas é porque o livro do Apocalipse não está em ordem cronológica. Como que não está em ordem cronológica se a igreja ela sobe aqui na era de Laodiceia? Se a igreja sobe na era de Laodiceia e o anticristo se manifesta no capítulo 6, ou seja, a igreja sobe no capítulo 4 e o anticristo se manifesta no 6. Então Deus, ele não é Deus de confusão. Deus não é Deus de confusão. Se o anticristo fosse se manifestar antes da tribulação, então teria que o cavaleiro do cavalo branco teria que estar no Apocalipse capítulo 4, e o capítulo 4, onde a igreja sobe, teria que estar no lugar do 6. Então até nisso aqui Deus cuidou, está na ordem cronológica. Então, os pós-tribulacionistas, eles ensinam que o arrebatamento acontece na 7ª trombeta. Então, se acontece na 7ª trombeta, e a 7ª trombeta ela termina aqui, ela é tocada no meio da tribulação, então aqui já deveria de encerrar a grande tribulação. Pelo contrário, não encerra a grande tribulação na 7ª trombeta, ainda tem as 7 taças ainda. As 7 taças da ira de Deus, né? Então, aqui tem as 7 taças, né? Então a grande tribulação só termina no final de 7 anos. Esse é outro problema do pós-tribulacionismo. É outro problema. Sem contar o problemão aqui dos 7 anos, né? Tem os 7 anos em que a igreja ela vai estar no céu. Na visão pós-tribulacionista, não tem julgamento do galardão, tribunal de Cristo. Não tem. Não tem julgamento do tribunal de Cristo e não tem bodas do Cordeiro. Se a igreja ela é arrebatada aqui no final da grande tribulação, aonde que vai ser realizado aqui o tribunal de Cristo, o julgamento do galardão, as bodas do Cordeiro e o juízo das nações? Tem o juízo das nações aqui também no final da grande tribulação. Aonde que vai ser realizado isso aqui na visão pós-tribulacionista? Esse é outro problema. O pós-tribulacionismo, eles não permitem de forma nenhuma a igreja no céu, em nenhum momento, eles não permitem, já que eles ensinam que a igreja ela vai ser arrebatada aqui no arrebatamento ping-pong, aqui no final da grande tribulação. Arrebatamento sobe e desce. Esse aqui é outro problema aqui, esse arrebatamento ping-pong é outro problema. Olha para você ver. Deus ele tem um propósito em todas as coisas têm um propósito. Se a igreja ela está sendo retirada aqui antes dos 7 anos, é porque Deus tem um propósito. O propósito do arrebatamento é tirar a igreja da grande tribulação, livrar a igreja da angústia de Jacó, conforme está escrito em Jeremias. A grande tribulação é o tratamento de Deus com Israel e não com a igreja. Então tem um propósito. Deus tira a igreja da tribulação para tratar com Israel. E ele leva a igreja para o céu por 7 anos para realizar o tribunal de Cristo e as bodas do Cordeiro, que será realizada um pouquinho antes da segunda vinda, um pouquinho antes dos 7 anos terminar. Então, é um outro problema aqui, ó. No arrebatamento ping-pong aqui, que ensina os pós-tribulacionistas, o que acontece aqui? A igreja sobe e desce ao mesmo tempo. Qual que é o propósito desse arrebatamento? Qual que é o propósito disso? Para que Deus ele ia remover a igreja até as nuvens e no mesmo instante ele voltaria com a igreja? Não seria mais fácil então, já que eles ensinam que a igreja está na terra, na grande tribulação, não seria então mais fácil Jesus voltar aqui sozinho na segunda vinda
e aí a igreja já está na terra, aí ele estabelece o milênio. É muito mais fácil, seria muito mais lógico. E outra coisa, por que ele ia arrebatar a igreja, ele ia transformar a igreja em corpo de anjos, como corpo de anjos, porque no arrebatamento nossos corpos serão transformados como corpo de anjos, né? Por que nós ia ser transformado em corpos de anjo para subir só até nas nuvens e voltar? Se o propósito do arrebatamento a igreja ser transformada em corpo de anjo é porque a igreja vai estar no céu, né? E no céu não pode entrar com esse corpo normal, né? O céu é um lugar santo. Ninguém pode ver a Deus com esse corpo de carne, porque senão derrete na hora, nós morremos na hora, se nós ver a Deus com esse corpo de carne. Então o propósito da transformação é isso, é porque a igreja vai estar no céu. A igreja vai estar no céu, no trono do Cordeiro ali. Então se o arrebatamento acontece na grande tribulação, para que então essa transformação de corpos aqui, se a igreja não vai estar no céu, ela só vai só até as nuvens e ela volta? Qual que é o propósito dessa transformação? Qual que é o propósito desse arrebatamento? Se já terminou a grande tribulação, a igreja não corre mais nenhum perigo, para que esse arrebatamento aqui no final da grande tribulação? Então é uma série de problemas que eles têm, os pós-tribulacionistas. Outra coisa, outro problema sério que eles têm aqui, se o arrebatamento acontece aqui no final da tribulação, igual eles ensinam, então automaticamente os crentes vivos vão ser transformados no abrir e fechar de olho em corpo como de anjos, e os mortos vão ressuscitar também em corpos como corpo de anjos, onde não se casa e nem se dá em casamento. Então, se o arrebatamento acontece aqui no final da grande tribulação, e todos os crentes são transformados aqui em corpos como corpo de anjos, e os mortos também, então quem vai povoar no milênio? Esse é um outro problema dos pós-tribulacionistas. Quem vai povoar o milênio? Então, meus irmãos, o pós-tribulacionismo, eles têm uma série de problemas que eu poderia mostrar muito mais aqui. Muito mais, eu poderia mostrar mais aqui nesse quadro. Mas eu vou deixar em uma outra oportunidade. Eu vou mostrar aqui mais problemas do pós-tribulacionismo. Então a visão mais correta, a visão mais escatológica, mais correta é o pré-tribulacionismo. O pré-tribulacionismo é a visão que mais encaixa com as escrituras. É a visão bíblica que mais encaixa. Existe 3 visões, pré, meso e pós. 2 estão erradas e uma está certa. E a que está certa é a visão pré. O meso e o pós está errado. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.